mundo tem um sistema. Eu poderia Todo mundo cortar? tem Eu um poderia sistema. cortar? Poderia, cara. Só que aí você perde o impacto do negócio. Vai ficar só a Que metade do impacto. Conan, vai ficar sem o título, vai ficar sem um E monte tá de tudo coisa. bem. Dá pra cortar de um jeito. Enfim. Não vou ficar batendo boca com a parte visual do negócio. Esse sistema que tá aí, esse Conan de Hyborian Age, foi financiado em 2024, o financiamento coletivo dele. Salvo engano, ele tá saindo esse ano. Não sei se eles já estão entregando as edições ou se ainda estão naquele processo padrão de Kickstarter de, poxa vida, galera, estava previsto para setembro de 2025, mas agora vai ser em janeiro de 2029. Mas foi financiado. Aí, olha, velho, tá vendo? Dá pra ver, cara. Ela resolve. Em breve, o Luiz mandou pra gente outro dia, vai sair o financiamento coletivo pro sistema da Liga da Justiça. Liga da Justiça RPG, Mano mesmo. da DC. E aí a sensação que eu tenho é que a expansão do mercado de RPG que teve nos últimos anos, né, impulsionado pelos show streamers especialmente, abriu o caminho para mais destes produtos licenciados de marcas ou de franquias já existentes. Então, assim, eu falo porque eu vi isso acontecer em jogo de tabuleiro. Né? Muitos jogos, ou você tinha jogos criados com mecânicas que permitiam adaptações relativamente fáceis de tema, de marcas ou franquias já existentes, e aí eles logo buscaram se aproveitar de outras coisas. Então, por exemplo, existe um banco imobiliário Corinthians, existe banco imobiliário de temas variados. Por quê? Porque a mecânica do banco imobiliário é muito básica, você pode fazer um flavor ali de praticamente do jeito que você quiser. Então, muitos jogos de cartas, etc., têm mecânicas muito simples e tema tão genérico, tão abstrato, tão aberto, que é fácil você adaptar alguma coisa que já existe. Né? E aí não é incomum que o mercado faça isso, que existe uma simbiose entre a galera dos jogos de tabuleiro e a galera de marcas e franquias de filmes, séries, jogos, etc., para puxar mais um mercado para aquilo ali. Né? E também há o caso em que os caras não fazem uma adaptação de uma mecânica existente, mas eles efetivamente criam jogos para aquele tema. Então, assim, os caras criaram. Existe um jogo de tabuleiro de Breaking Bad. Existe um jogo de tabuleiro de Game of Thrones. Se bem que o jogo de tabuleiro de Game of Thrones é mais uma adaptação de diplomacia, mas enfim. Existe um jogo de tabuleiro, então, assim, de DBD, que é o Dead by Daylight, que é um jogo eletrônico. Então, muitas franquias de outras áreas da cultura nerd, ou não nerd, acabam virando tema para jogos de tabuleiro. Não há motivo para ser diferente do RPG. Que eu, pessoalmente, se alguém vermelho que trabalha com desenvolvimento, com design, e que está fazendo isso com RPG pode me corrigir. Eu, pessoalmente, não acho que o grau de complexidade para o desenvolvimento e para o design de um RPG seja muito, muito maior do que dos jogos de tabuleiro em geral. Eu acho que o tempo que você gasta, talvez você tenha uma questão relacionada a playtest, enfim, mas o tempo que você gasta para o design, para o desenvolvimento, para os testes, eu acho que não vai ser muito inferior, não, nos jogos de tabuleiro em relação aos RPGs. Correto, Fernando? Cara, é uma análise difícil, mas eu parto meio que desse princípio, porque o RPG, ao contrário do jogo, é o seguinte, o jogo limita você. Então, o jogo de tabuleiro, ele te dá opções rígidas e dificilmente você escapa daquilo. Então, a mecânica dele é fechada. Então, você tem que fazer um equilíbrio ali muito gigantesco para que nada ali se contraponha para que o jogo ande. Então, o jogo de tabuleiro ele tem que estar 100% fechado para que ele consiga andar. O jogo de RPG é diferente. No RPG, você tem uma maleabilidade narrativa do processo. Então tudo vai depender mais de como a coisa está acontecendo do que realmente o que está acontecendo. Ao contrário do jogo de tabuleiro, onde você tem ações que podem e ações que não podem. Então, quando você trata do RPG, o maior trabalho que você tem é com interpretação, cenário e ações. E você tem que fazer isso se encaixar na mecânica. Ou, né, a mecânica se encaixar nisso. Então, geralmente, o que o RPG faz? Ele simplifica o processo.
Então, como que o D&D simplifica o processo? Anota aí. Quero fazer jogos de RPG, quero desenvolver tabuleiros. Como é que funciona o RPG? O RPG é o seguinte: como que o personagem vai fazer alguma coisa? Quais são os tipos de ação? O que ele faz na vez dele? Se você está jogando War, você posiciona suas peças, ataca, joga dados, tira peças. Essas são suas ações. Ah, mas e quando o outro te ataca? Você joga dados e se defende. Então a sua defesa está, na verdade, na ação do ataque do cara. E você pode fazer mais alguma coisa? Não, o jogo é só isso. Você fechou ali. E no RPG, como é que você faz? Ah, não, você pode correr, então você pode bater, você pode. Aí você tem uma sequência de ações diferentes. Como é que o DD faz? Fazia. Como é que o DD fazia na terceira edição? Você tem duas ações parciais, uma ação livre por turno. Movimento, ataque e ação livre. Aí o ataque você pode conjurar magia, você pode atacar. No movimento você pode mover, algumas magias você move. Então você tem ali uma restrição de regras que abre o leque. Então você não tem tanta complexidade. Porque as coisas não precisam bater certinho. As coisas têm que simplesmente estarem equilibradas. Todos têm que estar no mesmo patamar. Aí se você vai para um tabuleiro, cara, tabuleiro não. Tabuleiro você não pode deixar as coisas desequilibradas. Os participantes não podem estar desequilibrados. No jogo de RPG eles podem. Eles têm a mesma regra, eles têm o mesmo patamar, mas eles não podem estar desequilibrados. Desculpa, eles podem estar desequilibrados. Porque eles vão se completar e não agir individualmente. Mas é bacana isso que você falou de todo mundo ter um sistema, porque quando você traz esse tipo de situação, você acaba unificando aquilo que a galera gosta. Pô, eu gosto de filme, eu gosto de música, eu gosto de livro, eu gosto de jogos de videogame. Aí, de repente, eu gosto de RPG. Aí eu tenho um RPG que é baseado no filme que eu gosto. Eu tenho um RPG que vem do livro que eu gosto. Eu tenho um RPG que vem do quadrinho. Eu tenho um RPG que vem da música. Ah, sim, tem RPG que vem da música. Eu tenho um RPG que vem do jogo de videogame. Ou seja, você acaba pegando aquilo que a galera gosta, cara, e enfiar tudo num nicho só. Então você tem o filme, o jogo, o livro, a revista, o RPG, a música e tá tudo lá, cara. E nada que venha para somar vai diminuir, a não ser que seja algo negativo. Fica aí É, a dica eu filosófica. acho, eu acho que nesse aspecto dos produtos licenciados, o único desconforto que eu tenho é o mesmo desconforto que eu tenho no caso dos jogos de tabuleiro, que pode acontecer, já aconteceu. E aí eu dei o exemplo, eu citei o jogo do Breaking Bad, e esse é um exemplo que eu dou bastante cabal nesse sentido, que é o hype mercadológico se sobrepor à qualidade. Isso Então, acontece, assim, pode acontecer. é a coisa de, a gente quer aproveitar esse mercado, a gente quer aproveitar o hype, a gente quer aproveitar que isso existe, então a gente vai correr e fazer o jogo, e aí o resultado é ruim. E aí aquilo é feito de uma maneira que fica desequilibrada no caso do tabuleiro, ou que não é adequadamente testado e tem vários problemas e precisa de erratas e tem não sei o que lá, no caso do RPG. Então, assim, eu só não gosto quando rola isso. Mas a existência desses sistemas derivados de licenciamentos, em princípio, eu não acho negativa. Justamente porque ela pode funcionar para atrair esse público, né? Para você atrair para o RPG um público que tem interesse em outras áreas, que conseguem se coadunar naquilo ali, mas que não conhece RPG e às vezes conhece por um sistema próprio e depois, eventualmente, pode se interessar pelo jogo e buscar outro sistema. Porque esse é um ponto que. O outro ponto que eu acho que estimula a criação de mais sistemas próprios, essa coisa de mais sistemas individuais no sentido de mais sistemas que não sejam sistemas genéricos, ou, sei lá, a gente cresceu com 5, 6 sistemas, grandes sistemas, e agora a gente já tem 1 bilhão de sistemas, né? É a ultra especificidade. Então, esse ano saiu o Wilderfish, não sei como é que fala, que é um sistema derivado da ideia de caçar monstros, se alimentar deles e obter resultados com essa alimentação. Era possível fazer isso com outros sistemas e adaptações relativamente simples? Era. Né? Dava para você adaptar um D&D para isso, dava para você adaptar um Pathfinder para isso, dava para você criar regras da casa para esse tipo de coisa. Mas não é a mesma coisa se você tem um profissional de design fazendo aquilo, porque se naquele espectro, naquela temática, naquela mecânica, naquele lore específico, existe um alcance, existe uma fanbase,
ou gente interessada o suficiente naquele assunto, é plenamente razoável que alguém observe aquilo e fala, cara, quero arriscar um sistema próprio para isso aqui. O Wilderfish ou Wilderfish me parece uma consequência clara do sucesso de jogos tipo Monster Hunter. Né? O cara, talvez o nome do jogo do sistema fosse alguma coisa na linha Monster Hunter, se isso não fosse gerar problemas de copyright, entendeu? Eu também acho. Então, Pois é. Desde que surgiu essa história aí, eu também falei assim, cara, isso aí foi tudo só bem. um time. O cara deve ter falado assim, aí, dá pra, né? Não dá. Não e aí o cara, não dá não, beleza, vou fazer aqui em paralelo e se fode aí. Então tem esse aspecto que eu acho que é interessante, de você ter uma ultra especificidade que leva as pessoas a fazer isso. E a gente já fez muita piada sobre isso aqui, a gente já teve discussões sobre, eu devo criar um sistema de RPG, eu devo adaptar um sistema de RPG, etc. A gente já falou muito sobre isso em outros papos de mestre, já tive essa discussão algumas vezes com o Baal, e eu sempre falo, o problema não é você criar um sistema, o problema é você não dimensionar o trabalho que isso dá, a dificuldade que isso dá para ficar uma coisa boa. Profissionais vão levar ano, às vezes mais do que ano, para poder fazer o design de um... A gente está falando de profissionais, pessoas dedicadas a isso, que tenham conhecimento sobre o assunto, que se dedicam exclusivamente a isso, e mesmo assim vão levar um tempão. E você vai lá no Reddit perguntar, galera, o que vocês acham disso? Eu estou criando um sistema que é tipo, porra, bicho, né? Porque não sabe nem a matemática dos testes do negócio. Me ajuda a te ajudar aí, entendeu? Mas faça, assim, cara, faça. Você só vai fazer um troço bom se você treinar, se você testar. Você só vai aprender a tocar flauta. Ou estuda. Você só vai aprender a tocar flauta se você começar a tocar flauta, cara. Não adianta só você ficar assistindo. Mas você pode fazer uma flautas, aula, né? Mas você pode fazer uma aula de flauta, estudar, passar um ano e meio estudando flauta, ao invés de falar, eu quero aprender a tocar flauta e por isso eu vou ao bar todas as noites com a minha flautinha para tocar no palco. É isso. Vai tocando flauta que um dia você vai ficar bom, cara. Ou toca, mas longe de mim. Vamos seguir.